A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, graças a Deus. Então já vamos fechar os nossos olhos e orar pedindo para que Deus venha abençoar a nossa aula, amém? Ore comigo. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Obrigada por mais um dia de vida, mais um dia de saúde. Obrigado pela nossa família, obrigado pelo teu cuidado conosco. Pedimos ao Senhor que venha abençoar a nossa aula, que venha falar ao nosso coração, que o Senhor esteja em cada lar, no meio de cada família, e que a tua palavra venha estar em nosso coração, em nossa mente, que possamos te adorar sempre, Deus. Fique conosco. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje é a nossa aula de número 3. Vocês lembram sobre quem a gente está falando, né? Muito bom! Na primeira aula, nós vimos que Jacó tinha uma família muito grande. E na aula passada, vocês aprenderam com a tia Lídia um pouquinho sobre essa família, né? Deixa eu dar uma recapitulada aqui, ó. Vamos lá. Um presente, uma confusão. Que presente foi esse mesmo? Pois é. A túnica de José. E deu uma confusão essa túnica, né? Hoje nós vamos continuar falando do José. Não vamos falar sobre a túnica dele, porque a tia Lidy já contou para vocês, certo? Hoje nós vamos falar que ele era o filho sonhador. O que isso quer dizer, você já sabe? José, o filho sonhador. Sonhador é uma pessoa que sonha muito, isso mesmo. Que tem grandes sonhos, grandes desejos. Uma pessoa que tem bastante sonhos enquanto ela dorme. O José, ele tinha um dom especial que a gente vai ver no decorrer da nossa revista, tá bom? Nossa história está lá em Gênesis, capítulo 37, o mesmo capítulo da lição passada. Só que hoje, a partir do versículo 5. Então, Gênesis 37, 5, nós vamos ler até o 11, tá bom? Então, ó, estão aqui os irmãos de José, o nosso querido sonhador, e eu vou contar para vocês o que aconteceu uma certa vez. Olha só. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva deles, porque ele disse assim: olha só, vocês lembram que os irmãos ficaram com ciúmes e com raiva por causa da túnica, né? Que o Jacó gostava muito, ele amava o José. Os irmãos tinham ciúmes. E aí, quando eles ouviram o sonho de José, eles ficaram com mais raiva ainda. O que será que tinha nesse sonho para deixar os irmãos dele com raiva? Vamos ler? Olha só. Versículo 6. Escutem, que eu vou contar o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. Olha só, eles trabalhavam para o papai deles para ajudar a sustentar toda a família. Então, na plantação, eles colhiam trigo para poder fazer pão, fazer bolo e todos os preparativos que vai o trigo, certo? Então, eles estavam no campo amarrando os feixes de trigo. De repente, o meu feixe, o feixe do José, ficou de pé. E o feixe de vocês se curvaram diante dele. Olha só. Então José viu no sonho dele que o feixe dele estava no centro e que o dos irmãos tinha
elevado ao dele? O que isso será que quer dizer, hein? Aí os irmãos do José perguntaram assim, lá no versículo 8: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? José era quase o mais novo que ele só tinha o Benjamim. Imagina só pensar que o seu irmão mais novo vai mandar em você. Naquela época, era o irmão mais velho que tomava posse de tudo. Eles não gostaram nem um pouquinho. Só que aí aconteceu que outra vez o José teve um outro sonho. Por isso que ele era chamado de sonhador. Versículo 9. Depois, José sonhou outra vez e também contou para os seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Olha só o que o José sonhou dessa vez. Antes, eram só os irmãos. Quem será que é esse sol e essa lua se curvando perante José? Quando José contou esse sonho para o seu papai e para os seus irmãos, o pai repreendeu ele e disse assim: o que você quer dizer? O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o nosso rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o papai Jacó ficou pensando no caso. Mas, tia Ana, o que essa história quer dizer pra gente? Deus estava mostrando para José o futuro dele. Deus estava revelando para ele algo muito importante que iria acontecer com ele. Mas ele ainda não sabia o que era. Ele não estava interpretando muito bem o sonho dele mesmo. Só que a gente precisa tomar cuidado para quem a gente conta as nossas coisas. Para quem você está contando os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos e os seus projetos? José podia confiar no papai dele. Olha o que o pai dele disse. O que a Bíblia fala sobre o pai dele, né? Que o papai dele ficou pensando no caso. Então quer dizer que o Jacó entendeu o que Deus tinha preparado para a vida do José, que provavelmente ele seria alguém importante, que governaria algo, que teria uma função especial. Então Jacó ficou pensando, mas os irmãos que eram família ficaram com inveja, porque eles já não gostavam de José. Então a gente tem que tomar cuidado de para quem nós contamos os nossos sonhos. Deus é quem dá os sonhos para as pessoas e é Deus quem pode realizar esses sonhos. Então, quando você tiver algum sonho, conta para o papai e para a mamãe, conversa com eles, mas converse acima de tudo com Deus. Esses sonhos que José teve, foi Deus quem deu a ele. Deus estava falando com ele algo muito importante que nós vamos descobrir mais pra frente. Mas os irmãos dele não entendiam e tinham inveja, tinham raiva. Então, nós devemos estar atentos à voz de Deus e ao que ele nos diz e guardar no nosso coração. Conversa com o papai, conversa com a mamãe,
Conversa com as pessoas que te amam. E lembre-se, Deus é quem mais te ama nesse mundo. Então não se esqueça de contar para Ele, tá bom? Hoje, as pessoas não têm tantos sonhos igual o José teve, tá bom? Deus hoje fala de uma forma diferente com a gente. Está aqui, ó, o meio pelo qual Deus usa para falar com a gente. Hoje ele fala com as pessoas através da sua palavra. Quando a gente abre a Bíblia e lê alguma coisa interessante, alguma história importante, alguma passagem legal, Deus sempre tem algo prontinho para te ajudar, para falar no seu coração e para te dar uma direção. Hoje, Deus fala com a gente quando nós oramos e pedimos direção a Ele. Mas Deus ainda continua falando através de sonhos. Então, se você tem um desejo de saber mais sobre Deus, sobre o céu, sobre as coisas, peça para Ele, que o seu Deus vai ouvir o desejo do seu coração e vai te conceder algum dom especial. Na palavra de Deus fala sobre muitos dons que Ele dá aos homens. Então, peça para Deus que Ele te dá sabedoria, Ele vai te dar a palavra, o dom de falar da palavra, o dom de discernir as coisas. Tem muita coisa legal que o Senhor pode nos conceder. Mas lembre-se de ter cuidado para quem você conta os seus sonhos, tá bom? Conte para quem te ama e para quem vai orar por você. E lembre-se que Deus é quem mais te ama. Para finalizar, ó, nós vamos ler a nossa memória em ação que está lá em Lucas, capítulo 6 e versículo 38. Olha só o que esse versículo diz. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Deus é quem mais te ama, foi o que eu falei, né? E Ele é muito generoso. Ele derramará sobre a sua vida muitas bênçãos, tantas que você nem vai conseguir segurar, contar, dizer, porque Deus é maravilhoso. Então, coloque os seus planos, os seus projetos, os seus desejos na mão desse Deus generoso, que Ele realiza sonhos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a da sua família. Separe a sua oferta, leve para a tia Dida, leve para a tia Ana. A gente vai estar entregando lá na igreja para continuar abençoando a obra de Deus, tá bom? Vamos orar para encerrar a nossa aula? Se vocês tiverem alguma dúvida com a lição, não fiquem com vergonha de mandar mensagem, tá bom? Que a tia Ana tira foto, a tia Ana ajuda vocês, tá bom? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por mais uma aula que tivemos aqui. Obrigado pela tua presença, pelo teu carinho, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Que possamos sonhar como José. Sonhar muito, papai. Sonhos que o Senhor nos dá. O Senhor bom e generoso. Mas que venhamos também tomar cuidado de para quem contamos. Que possamos ter ao nosso redor pessoas que nos amem, que cuidam de nós e não pessoas que tenham inveja daquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Cuide de cada um de nós, Deus, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, crianças, boa semana para vocês!